Olá, gente, boa noite. É um prazer grande estar com vocês aqui essa noite para poder responder essas perguntas. Saudade de vocês, espero que esse confinamento acabe logo para que a gente possa nos encontrar. Um abraço aí a todos vocês. Então vamos lá, começando a responder as perguntas. Então, essa primeira pergunta, né? Jesus, no verso 3, né? Jesus chama um homem para o meio da sinagoga e o expõe publicamente. À luz da palavra, há alguma vantagem em permitir uma exposição pública, né? Então, o texto está ali nos versos de 1 a 6 e a gente vê a cura de um homem que tem a mão ressequida, a mão mirrada, né? Essa cura acontece num sábado. Então, se a gente for analisar direitinho esse texto, a gente vai ver que a cura acontece num sábado. Ele veio logo após o capítulo 2 de Marcos. Então, dando um panorama rapidinho nesse capítulo 2 de Marcos, que eu acho até importante, porque depois vai ter uma outra pergunta e a gente vai precisar aí desse panorama, desse contexto. Em Marcos 2 a gente vê claramente que os escribas e os fariseus estavam ali querendo testar Jesus o tempo todo. Então eles estavam acompanhando Jesus e sempre com aquele olhar crítico em cima de uma leitura das escrituras de uma maneira literal, né? De uma maneira que eles analisavam as escrituras de forma literal e muito de tradições dos anciãos judeus, né? Da tradição deles, dos judeus. Né? Então, por exemplo, em Marcos de 1 a 12, a gente vê o questionamento de que Jesus não poderia perdoar pecados. Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, e para eles só Deus poderia perdoar pecados. Depois, em 13 a 17, a gente vê a questão de sentar com os pecadores, né, não ter lavado as mãos para comer, que também eram, os fariseus eram um grupo religioso, e os escribas, né, muito estudiosos da lei, eles e seguidores, né, principalmente das questões das tradições. Então ali eles tinham as tradições de lavar as mãos e eles eram grupos separatistas e eles não se misturavam com pecadores e fariseus, e eles também questionaram os discípulos de Jesus e Jesus por isso, Jesus também. Depois entraram na questão do jejum, perguntando por que os discípulos de Jesus não jejuavam, enquanto que os fariseus tinham a prática, né, do jejum, e os discípulos de João Batista também. E por último, né, onde a gente entra nessa situação desse contexto de 1 a 6, que é a questão de guardar o sábado. Jesus comeu uma espiga num sábado e foi questionado porque teve fome e comeu. E aí Jesus explica que o sábado foi feito para o homem e não um homem para o sábado, que o Filho do Homem era o Senhor do sábado. E aí, o que Jesus faz agora dentro do nosso texto? Jesus ele pega um homem com a mão mirrada e realiza um milagre sobrenatural, fazendo com que a mão desse homem se restabelecesse, né? Isso ele expõe esse homem publicamente e dá uma visão desse milagre a todos que estavam na sinagoga. Isso gerou duas questões importantes. No versículo 6, a gente vê claramente que a partir daí os fariseus e os escribas já começaram a planejar a morte de Jesus, perseguir Jesus a ponto, né, de, na realidade eles não sabiam, mas de se cumprir os mandamentos, as profecias lá da própria Torá que eles seguiam, né? E aí, outro ponto também interessante é que nos versos 7 e 8 a gente consegue perceber o efeito dessa exposição, onde as multidões, na realidade, seguiam Jesus por ver os milagres que Jesus fazia. Né? Não era não só esse, mas outros milagres. E todos os milagres Jesus fazia, todos não, a maioria deles fazia publicamente, né, com pessoas conhecidas, né, deles mesmo, não era, viam claramente que não existia, que Jesus não era um charlatão, porque curava pessoas conhecidas deles, né, cegos, coxos, expulsava demônios, né, assim como fez agora com a questão do homem da mão mirrada. Né? Então,
Vamos passar agora diretamente, já demos aí um panorama dessa questão, agora vamos passar para a questão da lição que a gente pode tirar realmente com isso e respondendo a pergunta, né? Então, o homem da mão mirrada, ele recebeu um milagre, né? Um grande milagre, um milagre sobrenatural. Ele teve a mão dele restabelecida, né? E Jesus fez isso. E fez na frente de todo mundo. E como nós vimos, 7 e 8, teve a consequência de que ele foi seguido por grande multidão, onde Jesus tinha a oportunidade de pregar, de fazer os ensinamentos com relação ao reino de Deus, né? Agora, quando a gente passa, e aí a gente quer trazer essa situação para os nossos dias, né? O que a gente percebe? A gente percebe que, na realidade, ele recebeu o milagre, o homem recebeu o milagre da recuperação da mão. Só que nós recebemos o maior milagre deles todos, né? Que é a nossa salvação, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Nós recebemos o maior presente que nós podemos ter, que é a paz com Deus, né? Que é o relacionamento com Deus, que é a presença do Espírito Santo em nós. Como que podemos ficar calados diante dessa situação? Como que pode, né? Como que isso é possível, recebermos tão grande bênção, tão grande milagre, né, e ficar calado? Isso é o Evangelho, né? O Evangelho é receber a graça e repassar a graça, e pregar a graça, e testemunhar da graça. Quando a gente vai em Mateus 5, de 14 a 16, né, se o Juan aí puder digitar Mateus 5, 14 a 16, eu vou ler aqui. Depois, se fosse vocês, marcava até na Bíblia esse texto, eu acho lindo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. A luz, falada nesse texto de Mateus, ela tem brilho, ela resplandece. Uma cidade edificada sobre um monte, ela tem visibilidade, ela é enxergada pelos homens, né? Ela não é oculta, ela não fica escondida, ela não se esconde. Precisamos ser a luz do mundo, precisamos ser essa cidade edificada no alto monte, sendo visto, aonde a nossa vida ela reflita essa bênção maravilhosa que é a bênção de uma transformação de vida, de uma metanoia de vida. As pessoas precisam ver na nossa vida esse milagre, assim como foi o milagre feito na mão daquele homem. E quanto mais exposto estivermos, mais esse milagre será percebido, né? O brilho resplandece, o brilho chama atenção, o brilho ilumina. As pessoas devem perceber essa obra maravilhosa nas nossas atitudes. Recebemos o que a gente recebeu de Deus é para glorificar a Deus, é para atingir a outras vidas. Então, respondendo à pergunta, devemos sim colocar principalmente a bênção da salvação, da transformação de vida, expostas, falar, testemunhar daquilo que nós recebemos. Isso também para outros tipos de milagre que nós recebemos também. Falando um pouquinho também, que eu não posso deixar de falar, que a questão, a gente está falando de milagre, mas também a gente pode passar um pouquinho na questão de culpa, né? Na questão de pecado. Devemos confessar pecado, devemos também
expor essa parte da nossa vida que muitas vezes é obscura, às vezes nos prende para as pessoas. Aí vamos ver, por exemplo, o que diz Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Agora é uma coisa importante. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então o que eu queria deixar aqui? A questão da culpa, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Ela aqui fala que a oração feita por um justo, a gente não pode procurar qualquer um ali, né, para contar os nossos problemas, as nossas culpas, as nossas angústias. A gente deve sim procurar pessoas que a gente tenha confiança, pessoas que realmente a gente entenda que vai poder orar pela gente, né, de uma forma especial, de uma forma que cause efeito, né? A oração por um justo, por uma pessoa que a gente confie. Ter cuidado, por exemplo, com situações morais, né? Então, toda vez que a gente tiver alguma situação que afeta a nossa moral, maior ainda deverá ser o nosso cuidado. Tá? Então é isso que eu queria deixar aí com vocês nessa resposta dessa primeira pergunta. Amém?